Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Caminhos da Terapia e hoje, especificamente, nós gostaríamos de fazer uma provocação aos nossos ouvintes. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a expectativa de vida no Brasil do século XX, no início do século XX, era de apenas 40 anos de idade. E hoje, essa expectativa já supera, em algumas regiões do nosso país, a marca dos 70 anos. Então, em conversa com meu amigo Ismael e no sentido da preparação desse episódio, nós resolvemos falar sobre esse tema da corresponsabilidade no contexto familiar, psicológico e os cuidados da velhice. Rodrigo, queria também aqui colocar a importância nesse tema, né, que tu tão Uhum, habilidosamente falou aí, colocou para os nossos ouvintes, porque todos nós queremos envelhecer e queremos envelhecer bem, né? uhum, A expectativa de vida ter aumentado faz com que a, a, a velhice, né, se torna algo que as pessoas podem aproveitar mais. Como você falou, 40 anos no início do século passado, na verdade é uma idade que você apenas é produtivo no trabalho e depois você vem acabar falecendo. Né? uhum, E hoje você tem já uma vida para ser vivida no período pós-aposentadoria, que é uma coisa que, né, cada vez mais isso é possível, a gente vê as pessoas, né? A gente faz planos para a aposentadoria. Agora, o envelhecimento ele acaba fazendo com que tanto aquele que envelhece, né, quanto os familiares mais novos, como os filhos e netos, precisam entender o envelhecimento, uhum. né, compreender o envelhecimento. E compreender o envelhecimento é tanto de quem envelhece quanto daqueles que têm, né, nas suas famílias as pessoas que envelhecem. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão precisar de cuidados, Uhum. não é? E como que se dá esses cuidados? Qual é a responsabilidade dos filhos? Qual é a responsabilidade dos netos? Qual é a responsabilidade da própria pessoa que envelhece? É isso que nós vamos discutir aqui no nosso podcast hoje. Sabe, Ismael, uma questão bem interessante, né? Até para provocar os nossos ouvintes aqui, eu não sei se tu lembra das aulas de psicologia do desenvolvimento, que a gente tinha lá atrás, na época da faculdade, Lembro? né? Sim. E havia todo um processo de significado, de representação social da velhice, no sentido de uma negatividade. A velhice como morte, a velhice como adoecimento. Com a entrada do século XXI e as transformações tecnológicas, de saúde, de qualidade de vida, o acesso à informação, a velhice passa a ter um novo significado. E parece, muitas vezes, nós, como terapeutas, identificamos que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para esse movimento, né, Ismael? Precisa repensar, é um tema bastante atual, né? Quer dizer, você está falando aí de coisas assim que gradativamente a velhice foi sendo mais possível, mais perspectiva, as pessoas, né, conseguiram, viveram Uhum, melhor na velhice nesse passar de tempo. E é pouco tempo, né, Rodrigo? Falando do uhum. início do século passado para agora, em um século, muita mudança. E então muda o modo como a gente precisa olhar para a velhice. Bom, é sobre isso que nós vamos falar no nosso podcast, não é, Rodrigo? E nós esperamos aí que seja um bom papo. Só antes de continuar, Ismael, lembrar a galera para curtir, se inscrever e compartilhar, que Claro, sempre temos temas excelentes lá, né? isso aí, não, tem que sempre acompanhar aí, compartilhar, curtir e fazer o nosso podcast chegar a mais pessoas. Rodrigo, Maravilha. então nós vamos iniciar mais um podcast. Eu sou o Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Rodrigo, então nós estamos aí em mais um podcast Caminhos da Terapia. Estamos discutindo, né, nesse podcast as questões relacionadas ao envelhecimento.
Nós Uhum. sabemos o quanto que não se pode fugir do envelhecimento. Todos nós, em algum momento, vamos envelhecer. As Sim. pessoas mais novas, as pessoas na faixa dos seus 20, 30 anos, às vezes olham para o envelhecimento como alguma coisa distante, não Uhum. é? Mas a gente precisa olhar com mais atenção o envelhecimento, talvez desde mais novos, porque o envelhecimento chega para todo mundo, não é verdade? Aquele que envelhece é importante buscar um bom modo de envelhecer, não é? E aquele que é mais jovem, mais novo, ele precisa ter um olhar, talvez, com mais atenção às pessoas que envelhecem. A gente precisa ter essa dupla relação, não é? Essa corresponsabilidade, como você já colocou. Então, é importante entender essa perspectiva do envelhecimento e da juventude, não é? Quando os mais velhos entenderem os mais novos e os mais novos entenderem os mais velhos, nós vamos ter aí talvez uma compreensão melhor. Eu gosto sempre de lembrar que existe dois modos às vezes, né, de olhar para a velhice, que um é o velho, a pessoa que envelhece como aquele que não serve mais. Uhum. Isso é uma questão cultural que existe, principalmente no Ocidente. O Oriente trata as pessoas que envelhecem, né, as pessoas mais velhas, com um modo diferente. O Uhum. envelhecimento significa sabedoria, compreensão de vida, significa outras coisas. Não é? E falar sobre envelhecimento é falar sobre um processo natural de todos nós, mas também um processo cultural. Não é verdade? E também falar de um processo psicológico, porque quem é mais jovem e vê seu pai, seu avô envelhecendo e precisando de ajuda, essa pessoa muitas vezes vivendo num dever ou numa responsabilidade ou numa negação, tem implicações psicológicas no cuidado com essas pessoas mais velhas. E quem envelhece também tem toda uma condição psicológica porque percebe que está envelhecendo, próximo de adoecer, de depender das pessoas, e tudo isso precisa ser melhor compreendido, e é isso que nós vamos fazer aqui, não é verdade? É verdade, Ismael. E eu quero também pegar carona nessa tua brilhante fala para fazer uma constatação que muitas vezes as pessoas não conseguem se perceber bem aquela coisa da fenomenologia, né? Por você viver um fenômeno, você não se percebe nele, né? E eu acho que é um contexto muito interessante, porque nós passamos a ter, de um tempo para cá, uma situação que eu posso chamar aqui de alargamento dos conflitos geracionais. O que eu quero dizer com isso, né, Ismael? Veja, 30, 40, 50 anos atrás, nós tínhamos uma, duas gerações, por exemplo, que disputavam espaço no mercado de trabalho, né? Nas relações humanas, sociais, né? Então, sei lá, há 30, 40, 50 anos atrás era muito difícil você ver pessoas de 20 e 40 anos ocupando o mesmo espaço profissional, dentro das universidades e tudo mais. Hoje nós temos um cenário que é um tanto quanto diferente, que é duas até três gerações convivendo na mesma pegada, no mesmo mundo, nas mesmas relações. Isso para um país historicamente colonizado como foi o nosso, né? O Brasil sempre tem um país com muita dificuldade. Isso é uma novidade populacional, é uma novidade que nós nos deparamos, né, Ismael? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa integrar esse movimento. E muitas vezes o que chega nos nossos consultórios, sempre para puxar a discussão para a psicologia, porque esse é um podcast que fala da psicologia, né? Muitas vezes os filhos e os netos não compreendem essa dinâmica, né? Eles não se percebem, né? Que existe esse alargamento das situações geracionais. Então, por exemplo, os adolescentes têm aula hoje com um professor com 60 anos de idade na sala de aula, né? Na faculdade também convive com pessoas mais, né, idosas e assim sucessivamente, né, Ismael? Então também tem esse aspecto geracional com o qual nós estamos tendo que aprender a lidar, né, meu amigo? Pois é. E aí vem essa questão de nós conseguirmos nos compreender, né? Porque eu Uhum, vejo, Rodrigo, que não é apenas.
o mais jovem que precisa compreender a pessoa mais velha, é a pessoa mais velha que precisa compreender a pessoa mais jovem, porque Uhum. nesses conflitos de gerações, como você colocou muito bem, existem aquelas falas clássicas, né, de desprezar a pessoa por ser mais velha, mas existe também aquela fala clássica dos mais velhos desprezando os mais jovens, porque não sabem nada, porque não viveram nada, porque não sabem nada da vida, não é Uhum. verdade? Então você tem esse conflito que, nesses dois polos, a gente precisa entender que nós deveríamos, e seria muito importante que fizéssemos, que Uhum. nós conseguíssemos superar essa Uhum. condição de dualidade e de conflito, não é? Uhum. Porque, como você disse, veja, hoje nós vamos ter, de um modo muito mais, não tão raro, né, de muito mais comum, pessoas de gerações diferentes no mesmo ambiente, às vezes em vagas semelhantes ou parecidas no mercado de trabalho, por exemplo. Uhum. Né? Uhum. Como você falou que tem lá o professor de 60 anos que dá aula para um jovem adolescente, mas você também tem o professor de 60, 65 anos que divide o espaço como professor com professores de 20 e poucos anos. Uhum. Não é verdade? E como que se dá isso que agora nós não tínhamos há um tempo atrás, não é? E agora nós temos, e é comum. Pessoas, por exemplo, Rodrigo, Uhum. né? Você é professor no curso de psicologia, eu já fui professor, Uhum. se formando, por exemplo, no curso de psicologia com 60 anos, Uhum. para começar uma vida profissional nessa área, nessa idade. Não é Isso. verdade? Então, isso hoje, ou seja, por um lado é bom, né? As Uhum. possibilidades de realização, ela é para o mais jovem e para o mais velho, em muitos setores quase que do mesmo modo. Com certeza, Ismael, porque realmente esse movimento que parece ser significativo. E um outro problema também que a gente consegue identificar, né, Ismael, que passa a ser o seguinte: como que essa geração, isso também já aparece nos nossos consultórios, será que essa geração está preparada para cuidar dos pais e dos avós? Porque é um roteiro diferente, né, Ismael? Quem assume agora essas responsabilidades, sendo que, por exemplo, no nosso país faltam políticas públicas de inclusão para as pessoas idosas, né? A questão da velhice ainda carrega esse estigma, esse preconceito, né? A questão mesmo da aposentadoria, né? Ah, agora o pai, o avô vai ficar em casa, o que que a gente vai fazer com ele? Para onde que a gente vai encaminhar? Para onde não vai? Como é que os filhos, né? Que, por exemplo, os filhos únicos estão lidando com esse movimento? E aí entra o campo da psicoterapia, porque isso vai gerar angústia, vai gerar ansiedade, vai gerar aflição, todo um cenário, né, Ismael, que muitas vezes a prática psicoterapêutica pode ajudar, né, a lidar com esse processo, né? Muito bem. E é interessante, Rodrigo, porque eu vejo no consultório os dois lados da moeda, não Uhum. é? Eu vejo, por exemplo, e tenho pacientes mais velhos Uhum. que sentem a, que carregam com eles o sentimento de não quererem ser pesados aos filhos, né? Uhum. De não querer que os filhos usem, né, sua energia para cuidar deles, querem não Uhum. depender, mas vão acabar dependendo. E essa angústia por conta disso, no caso das pessoas mais velhas. Uhum. Existe também, em algumas pessoas mais velhas, e isso aparece nos consultórios, um pouco do abandono dos filhos, né, na velhice, no processo do envelhecimento. E existe, por um outro lado, das pessoas mais jovens, algumas nesse movimento de se responsabilizar demais pelos seus pais e às Uhum. vezes deixar de lado um pouco da sua vida, né? Não conseguir ter a medida da responsabilidade, e outros que não se responsabilizam ou não querem se responsabilizar de Uhum. modo algum. Isso, Né? exatamente, exatamente. Como também tem esse problema com a infância, é engraçado, né, Ismael? Porque às vezes a gente tem esse mesmo problema na infância, a gente vai ter na velhice também, né? Então aí passa uma questão muito legal
que é a perspectiva do existencialismo, que é a ideia da responsabilidade, né? Nós somos responsáveis por nós mesmos, mas somos responsáveis também pelo outro, né? E é um movimento de troca, né? É um movimento de parceria. É claro que entra as questões afetivas, entra a dinâmica, né? Socioafetiva das estruturas familiares, né? Mas me parece, Ismael, e aí eu queria dividir contigo uma questão muito interessante, porque muitas vezes alguns pacientes eles têm muita dificuldade em assumir as suas responsabilidades com os pais, com as mães ou com os avós e avós, por conta de erros que essas pessoas cometeram com eles no passado. Você vai falar, Muito agora comum. eu vou me vingar, né? Agora é a hora. É muito comum. E, Muito comum e mesmo. isso não é responsabilidade, né, Ismael? Pois é, não é responsabilidade. Tu colocaste uma questão, Rodrigo, que até na nossa conversa, nosso bate-papo, eu também estava pensando nisso, o quanto que as pessoas, às vezes os filhos, né, principalmente os filhos, eles se sentem injustiçados em terem Uhum, que cuidar de pais que não foram pais que fizeram, né, ou que quase nada fizeram, não fizeram, ou às vezes até foram muito prejudiciais a esses filhos, porque existe isso, não uhum, é? Há pais que são pais que fazem, ou na omissão ou na ação, prejudicam muito os seus filhos. E aí, Rodrigo, o que eu vejo muitas vezes é que isso fica conflituoso para o filho, porque ao mesmo tempo ele tem uma cobrança moral, uma cobrança social dessa ajuda que ele tem que dar, e o conflito interno de que isso não é justo, porque esse pai em específico não foi o pai ou não foi a mãe que o ajudou quando era para ser ajudado. E agora ele que também é pai, que não faz do mesmo modo que os pais fizeram com ele, não é? Se sente injustiçado em ter que fazer. E isso é um conflito, na verdade. Há, por um outro lado, também, eu vejo como conflituoso, para a gente poder. Porque tem que trazer essas coisas bem problemáticas para a gente entender uhum, uhum. a vida real é assim, né? Então, por exemplo, pais que no processo do seu envelhecimento não se cuidaram nem um pouco do ponto de vista de saúde, não é verdade? Por mais que os filhos ficassem dizendo o tempo todo para eles se cuidarem, né? E eles não se cuidaram e de repente agora vocês precisam cuidar deles. E eu já tive, por exemplo, né, alguns casos em terapia exatamente assim, de que pais, né, por exemplo, o desenvolvimento de doenças por conta de nenhum tipo de cuidado, de alcoolismo, e que ao longo de um tempo isso gerou complicações, né? E que agora os filhos têm que ajudar esse pai, que mesmo no processo do adoecimento não se cuida ainda, Uhum. e vira uma briga, né? Bom, esses filhos muitas vezes chegam no consultório nesse conflito, né? Os pais que às vezes não aceitam os cuidados, os conflitos que eles têm, não é verdade? Porque eu vejo que talvez seja menos conflituoso quando você tem, por exemplo, uma mãe que cumpriu todas as suas responsabilidades com seu filho, que também se cuidou lá no processo de envelhecimento e que vai precisar de alguns cuidados pelo simples fato de que está envelhecendo. Não fez movimentos para se prejudicar, mas tem coisas que acontecem, na verdade, doenças que vêm. E aí você normalmente acaba percebendo que nesses casos em especial você tem filhos que são assim, com menos conflitos. Uhum. Então eu acho, Rodrigo, que a relação entre os pais e os filhos, quando ela é conflituosa, isso vai respingar lá no envelhecimento, na hora de ter decisões sobre cuidados. E chega a hora para todo mundo, né, meu caro? Não adianta Chega a fugir. hora para todo mundo. Tu É colocaste interessante. uma questão bem importante que é assim, ó, qual é a medida da responsabilidade, né? Porque se responsabilizar é o quê? O que que o Uhum, filho, né, precisa fazer pelo pai no seu processo de envelhecimento? O que que ele uhum. não precisa fazer? Porque isso também fica muito confuso. Exatamente, exatamente. E nós temos vários casos, né? Eu acho que não é só. Eu acho que a questão da velhice é um tema que demanda, né, uma reflexão sobre os processos de cuidado e de atenção.
porque parece que na velhice represa todos os históricos de negligência, de abandono, de escolhas que a gente fez ao longo da nossa vida, né? Você colocou ali a questão da saúde, por exemplo, a questão da atenção, do foco em si, né? E o que a gente escuta muito, né, Ismael, nos nossos consultórios, é os pacientes colocando assim frases: ah, meu pai é assim mesmo, meu pai não muda, meu pai não ouve, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Então parece que na velhice é aquele momento assim que tá tudo represado, né? Esse histórico de abandono e de negligência, de falta de responsabilização ao longo da vida, e vem essa tsunami, né, na cabeça de quem precisa dar continuidade ao processo familiar, né, Ismael? Pois eu acho que é bastante delicado, por isso que acaba, né, vindo, né, para o processo de terapia, tanto Uhum, esses pais quanto esses filhos que uhum, estão, digamos assim, vivendo esse conflito, né, nesse momento dos cuidados. Porque o que eu vejo às vezes, né, o filho ele tem sim essa responsabilidade com os seus pais, né, em termos de cuidados, mas ele também às vezes tem uma vida que precisa encaminhar. Ele também está lá com seus filhos, às vezes pequenos, mas seus filhos, uhum, né, sua vida, e como é que ele concilia isso, não é? uhum. Eu acho que é conflituoso porque pela própria condição, mas pode se tornar mais conflituoso quando a relação é uma relação que se prejudicou. Uhum, exatamente, exatamente. E eu acho que também é bem importante destacar um movimento interessante no nosso processo de formação enquanto psicólogos. Por quê? Veja, Ismael, parece, né, na nossa formação que a gente estuda um ser humano que é atemporal e ele é ahistórico. O que eu quero dizer com isso, né? Que a gente dá pouca ênfase nos processos de transformação da história subjetiva de cada um. E aos psicólogos muitas vezes faltam recursos para poder analisar essas questões, entendeu? Entender esse cenário, né? Exemplo: quantas vezes, né, Ismael, ao longo da nossa formação a gente parou para discutir temas que são considerados tabus? Vamos colocar um deles aqui, a questão da sexualidade na velhice, né? O direito dos idosos terem ou obterem prazer, construírem relações socioafetivas, conjugais ou até extraconjugais também, por que não, né? Porque a gente não pode moralizar em termos disso. Então, parece que muitas vezes a gente não olha para esse lugar também, né? E o psicólogo ele precisa estar inteirado dessa discussão. Esse é para os profissionais aqui que acompanham o nosso podcast, né? Claro, claro, não, eu concordo plenamente com você e eu acho que tu traz uma reflexão que tem tudo a ver com essas problemáticas, né, Uhum, do envelhecimento e dessa questão com os filhos e os cuidados que eles precisam ter. Porque quando você fala, por exemplo, das pessoas que vão envelhecendo e a gente conversou isso no início, de que a aposentadoria agora ela é mais possível de ser curtida, né, de ser uhum, uhum, aproveitada. Então tem vida para depois do trabalho, e aí sim tem as relações que eles podem estabelecer, a própria sexualidade no envelhecimento, tem tudo uhum, isso. Só que ao mesmo tempo, muitas vezes a ideia de cuidado que os filhos têm é de que esses pais não podem fazer absolutamente nada. Que eles deveriam uhum, ficar em casa, porque o lugar de velho é em casa, de que eles não uhum, poderiam fazer alguma, né, nada em relação a isso, que eles não poderiam ter nenhum tipo de relação, divertimento ou coisa nesse sentido. E não é a realidade que está apontando, né, nesse processo em que as pessoas estão conseguindo viver mais tempo. Porque há um tempo ali na velhice que elas podem aproveitar, cumprir os seus compromissos, né, criaram seus filhos, se aposentaram, então elas uhum, podem aproveitar. E tem muita gente que está conseguindo fazer isso, né? uhum, Você vê muitas excursões de pessoas mais velhas indo para tais lugares, visitando cruzeiros e tudo mais. Por quê? Porque é um momento em que você pode aproveitar isso para quem tem mais recursos, mas para quem tem menos recursos também. Hoje você tem vinculado aos CRAS, por exemplo, né, centros de convivência de pessoas mais velhas, com bailes à tarde, com coisas que eles vão aproveitar.
E o entendimento do cuidado dos filhos é de que essas pessoas que envelhecem, seus pais, não deveriam estar nesses lugares, deveriam estar sossegadinhos em casa, sem fazer nada e não incomodando. Exatamente, exatamente. E a gente brinca, né, Ismael? Cabeça vazia é oficina de coach, né, cara? Eu costumo brincar com isso. Quer É dizer, verdade. você com cabeça vazia, você vai entrar em depressão, você vai ficar suscetível a seguir influenciadores digitais que vão, digamos assim, direcionar a tua vida para grandes perdas, né? Então, acho que isso é muito importante, a estrutura familiar e os cuidados em relação a esse movimento. Tem um outro aspecto muito interessante também, Ismael, que eu acho legal, que é o processo de institucionalização dos idosos nas casas de repouso, né? Então, a importância, por exemplo, de você ter uma estrutura familiar e entender que esses espaços eles são importantes, mas eles também não podem institucionalizar essas figuras, né, esses sujeitos, porque isso também cria um problema muito sério no âmbito da saúde também, né, Ismael? Claro, concordo plenamente. É a humanização da velhice, né, que tu Uhum, estás colocando, porque que é o contrário da institucionalização. uhum, Há pessoas mais velhas que a família coloca em uma casa de repouso, alguma instituição, e os abandona lá, não é? uhum, E há aqueles que fazem isso dialogado com essas pessoas, há uma opção da própria pessoa que é mais velha de ficar lá, porque fica com uhum, pessoas da mesma idade. Há instituições e instituições, né? Há instituições que têm uma perspectiva diferente de outras. Então, é um cuidado muito importante de se ter e uma reflexão muito importante de se fazer nos nossos dias, porque hoje a gente já consegue ter instituições que não têm aquela perspectiva do que o sujeito foi lá para morrer. Não é uhum, verdade? uhum. A velhice é vista como um momento da vida que aquela pessoa pode aproveitar da melhor forma possível, nas condições que ela tem no seu processo de envelhecimento, e que é interessante tu colocar isso, né, Rodrigo? Porque tem instituições que são bem mais humanizadas e outras que são depósitos de pessoas. Uhum, uhum. Exatamente, exatamente. E aí entra esse processo, a importância da psicologia, o olhar atento das famílias, né? Redes de apoio também, né, Ismael? Quer dizer, pensar em redes de apoio para que essas pessoas consigam, né, dialogar e se tornar, digamos assim, atravessar esse momento, né? E eu acho que falta também uma maior sensibilidade, porque tu colocou uma questão muito interessante. Velhice nada mais é do que preparação, é algo que vai chegar. Então, assim, a preparação de um caminho que a gente vai trilhar, né? E no final das contas, né, Ismael, todos nós, que o que vai sobrar para nós, né, no futuro, são as histórias que a gente vai contar, né? As histórias das nossas escolhas, daquilo que a gente fez pela nossa vida, do que a gente mobilizou enquanto afeto, enquanto desejo. E eu acho que isso é um sinal bem interessante para a gente pensar a velhice, não é mesmo, meu amigo? Claro, claro, acho que fundamental que a gente consiga fazer essa reflexão, porque, como você falou, a velhice vai chegar para todos nós e vai chegar uma hora que nós vamos olhar para trás e nós vamos precisar encontrar uma vida vivida, né? Que a gente consiga dizer, é, gosto de usar o exemplo do Sartre, escrito pela Simone de Beauvoir, no livro Cerimônia do Adeus, em que ela fala dos últimos 10 anos da vida dele, que ele chega num dado momento assim, olha, vivi a vida que era possível viver. Foi feito tudo o que era possível. Eu acho que é importante chegar lá na velhice e você conseguir assim, poxa, vivi uma boa vida, eu vivi coisas que eu queria, eu consegui aproveitar, porque eu acho que esse sentimento de estar satisfeito com a vida é fundamental na velhice, né? E que às vezes, no processo dos cuidados dos filhos, as pessoas mais velhas elas querem ainda realizar algumas coisas e que Uhum. os filhos, nos seus cuidados, porque essa é uma ideia equivocada de cuidado, uh, acabam entendendo ou se opondo a certas realizações dos pais, porque pessoas mais velhas não poderiam fazer isso ou aquilo. É uma questão interessante. Rodrigo, eu Aham. e você participamos, né, como autores,
de um livro que foi organizado pela Janine Moreira, professora Janine, que foi minha e sua professora, Claro. sobre o envelhecimento, né? Vamos falar da velhice. Um livro muito Uhum. bacana, com vários textos, vários capítulos de autores diferentes escrevendo sobre esse tema, né? E quando a Janine conversou comigo sobre a escrever um capítulo, eu pensei muito numa perspectiva que na época eu estava trabalhando, até Uhum. em orientação de TCCs, era professor na época, sobre o envelhecimento e sobre o corpo que envelhece, né? Ah, Porque boa. o corpo que envelhece é esse corpo que vai precisar de cuidados. A pessoa que envelhece, ela não vai ter mais a mesma disposição para lidar com as coisas do mesmo modo que a pessoa mais jovem. Uhum. Uma das coisas mais assim delicadas e difíceis que eu vejo e que acontece nos processos de cuidados com as pessoas mais velhas é a impaciência com, por exemplo, o modo como as pessoas mais velhas se movimentam, né? Uhum. O modo como elas fazem as coisas. Boa. Parece que há uma impaciência, e na medida em que a nossa vida se torna mais corrida o tempo todo, não é? Mais impaciência com aquelas pessoas cujo movimento não vai acompanhar a dinâmica da vida dessas pessoas mais novas e dessa realidade atual. Uhum. E Uhum. aí isso vai interferir nesses cuidados, na impaciência. As pessoas estão impacientes com as pessoas mais velhas. Uhum. E é complicado, porque uma hora elas vão estar do outro lado, né? Vão estar nesse processo. E aí nesse Sim. livro eu fiz uma reflexão que eu coloquei o seguinte, mais ou menos assim, né? Eu coloquei que quando a gente olha para um prédio razoavelmente antigo, para uma igreja razoavelmente antiga, e que a gente frequenta esses espaços, ou quando a gente anda pelas ruas, né, que estão ali já há bastante tempo, Uhum. às vezes a gente não se dá conta de que essas pessoas que fizeram esses espaços hoje estão envelhecidas, Uhum. mas a sua energia, enquanto mais jovens, elas usaram para que nós tivéssemos aquilo que a gente tem hoje. Não é verdade? Quando a gente olha para as coisas, a gente precisa encontrar as pessoas que fizeram. Porque a humanização é isso. Eu encontro o humano nas coisas que esse humano fez e deixou para mim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós fazemos certas, ou não fazemos certas reflexões que precisávamos fazer para entender que quando essas pessoas eram mais jovens, elas cuidaram de nós, como os nossos pais, nossos avós, né? Mas as Uhum. pessoas, de um modo geral, as professoras, os médicos, enfim, os policiais, não é Uhum. verdade? As pessoas que construíram esses espaços e que quando elas envelhecem a gente parece que recorta e não olha para isso. É como se Uhum. as coisas estivessem lá e que não fossem feitas, mas elas foram Isso. feitas por alguém e que agora essas pessoas precisam de cuidados. Exatamente, Ismael. Bem isso mesmo. Quer dizer, até porque houve uma preparação para nós estarmos aqui, né? Teve toda uma geração que veio antes de nós, que fez um caminho, que trabalhou, que pensou as coisas. Então, é esse o ciclo que a gente costuma pensar. E tem um outro aspecto que eu acho bem importante, né, Ismael? Que é isso é uma leitura que eu tenho sobre a ansiedade, né? Porque me parece também que essa ansiedade é um desejo de imortalidade, né? É como se fosse assim, meu, a ansiedade vai impedir que eu chegue naquela condição que o sujeito tá, né? É claro que isso é uma questão inconsciente, não estamos falando de processos, né, racionais, né? Uhum. Mas é bem importante perceber essa dinâmica. As pessoas, muitas vezes, elas olham para si e se veem conservadas em formol, né, Ismael? Isso é muito interessante do ponto de vista psicológico. E Sim. talvez seja esse desejo da imortalidade, seja o fato de que as pessoas não querem encarar a finitude, que elas olhem aquele corpo que está parando, que está mais devagar, como algo que, bom, aquilo é o que eu não quero ser, aquilo é o que eu vou lutar com todas as formas possíveis, e aí aparece a ansiedade como um sintoma, né, meu amigo? Pois é. E é isso, né, Rodrigo? A diferença entre eu não querer ser, né, que é o jeito errado de olhar para isso, Uhum, e o eu sei que eu vou envelhecer e quero envelhecer da melhor forma possível. uhum, São duas formas diferentes,
né? Uma que vai gerar muita ansiedade, porque não tem como, né? E aí o sujeito vai. Aí vem as plásticas, aí vem a necessidade de colocar botox e N coisas que vão sendo necessárias para permanecer com esse corpo que, digamos, aparentaria ser aquela pessoa mais nova, e eu acho que esse é o modo equivocado. E o modo que seria talvez o melhor modo, que é aí uma opinião talvez bem pessoal, inclusive, é de você assim, eu quero viver a minha velhice da melhor forma possível, né? Quero me cuidar para a velhice, quero fazer aquilo que está a meu alcance, que eu preciso fazer, mas eu também não vou ficar não vendo o meu processo de envelhecimento como natural à vida. Exatamente. E a vida segue seu fluxo, né, meu amigo? Já diria o Pois é. Heráclito, né? Uhum. O fluxo da vida, ele não para, né? Ele sempre vai acontecer. E a nossa geração, ela vai envelhecer também. É. Muito bem, meu caro. Acho que estamos aí, né? Já nos momentos finais do nosso podcast, esse papo bacana. Eu tenho certeza que ajuda sim muitas pessoas a refletirem sobre o tema, sejam pais que estão num processo de eles estarem envelhecendo e relações conflituosas com os seus filhos, e também filhos, né, que estão vendo seus pais envelhecerem e que vão precisar ter responsabilidades, mas que muitas vezes também têm, né, relações conflituosas com seus pais, e que isso precisa se resolver para que esse processo de envelhecimento dos seus pais seja da melhor forma possível e eles consigam assumir as responsabilidades que lhes cabem e que as pessoas que envelhecem também assumam as responsabilidades que lhes cabem. Muito legal. Sempre um tema muito importante de ser discutido, de ser debatido, um tema novo dentro da psicologia, né? E que a gente também entende essa relação a partir dos subsídios com os quais nós trabalhamos. Sempre muito legal. Muito bem, mais uma vez, obrigado a você que nos ouviu, que nos assistiu. Né? Não esqueça de curtir, compartilhar, de dar sugestões, de escrever e comentar lá tanto no YouTube quanto no Spotify. Um grande abraço, Rodrigo. Até o nosso próximo podcast. Grande abraço, siga-nos nas redes sociais, compartilhe, sempre conteúdo bacana e também, né, Ismael? Galera pode sugerir temas também, né? Então pode Pode botar lá no sugerir. comentário uma sugestão de tema, coisas assim, que a gente vai levar em consideração para estar oferecendo conteúdo de qualidade aí para o pessoal que acompanha. Muito bem. Um abraço. Um abraço, Ismael.